Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no universo de um verdadeiro mestre da crônica brasileira, o Aldir Blanc. Ele era muito mais do que um escritor, sabe? O que ele fazia era, na verdade, compor a trilha sonora da vida cotidiana, pegando o que era trivial e transformando em algo, uau, extraordinário. E para a gente entender bem o mundo do Aldir Blanco, a gente tem que começar com essa metáfora, que é simplesmente perfeita, tirada do prefácio do livro dele, Porta de Tinturaria. Pensa num chorinho. Ele é rápido, é complexo, tem aquela pontinha de melancolia, mas é cheio de vida, né? Pois é, ler as crônicas dele é sentir exatamente isso. E é como na música mesmo, cada história dele tem um ritmo, uma emoção própria. Às vezes, é aquela cadência mais lenta de um boleiro, num salão meio empoeirado, sabe? Outras vezes, é a pura explosão caótica de uma roda de samba. No fim das contas, o que o Aldir Blanc musicava era a vida como ela é. Ele conseguia encontrar poesia nos momentos mais bagunçados, achava um humor incrível nas gafes mais constrangedoras e, principalmente, um senso de humanidade profundo em cada personagem imperfeito que ele criava. Pois é, vamos investigar isso. O que é ser esse letrista do caos do dia a dia? Para responder, a gente precisa visitar o palco onde tudo acontece, conhecer os personagens e, claro, ouvir a música que sai da linguagem única do Aldir Blanc. Bom, todo grande universo tem que ter um palco, né? E o do Blanc é inconfundível. Então, sejam bem-vindos a Vila Isabel, no Rio de Janeiro, um bairro que, nas crônicas dele, vira um verdadeiro microcosmo da condição humana. E aqui tem uma ideia que é central para entender o trabalho dele, a contenção. O Aldir Blanc não precisava de cenários gigantescos, de grandes paisagens, não. Os maiores dramas, as maiores comédias, tudo acontecia ali em espaços pequenos, familiares. A Rua dos Artistas, o Boteco da Esquina, onde as fofocas e as filosofias de vida se misturam, a Sala de Estar, palco das explosões familiares, a Barbearia Cruz Maltina, um velório que de repente vira quase uma festa, uma feijoada que descamba para briga. Olha, isso aqui não são só lugares, são verdadeiros caldeirões de vida, e cada um tem sua própria trilha sonora. Ok, se Vila Isabel é o palco, o coração que pulsa nas crônicas do Blanc, com certeza são os personagens. E eles não são heróis, não. São gente como a gente, cheios de falhas, de manias, e justamente por isso são profundamente humanos e adoráveis. Vamos conhecer alguns dos principais. Primeiro, o Penteado, que era o tremendo gozador. Ele era tipo a consciência filosófica e, ao mesmo tempo, totalmente irreverente do grupo. E do outro lado, o contraponto dele, o Lindauro, o boçal de bom coração, um verdadeiro mestre em cometer gafes sem querer. Essa frase aqui é a pura essência do Penteado. Numa tacada só, ele consegue ser engraçado, profundo e afetuoso. É a observação perfeita sobre aquele amigo que parece meio secundário, mas que, quando some, deixa um vazio danado. E aqui é o Lindauro em seu estado mais puro. Imagina a cena, um jogo de salão, todo mundo tentando ser elegante e ele tem que falar o nome de uma flor com a letra M. O que ele me solta? Marafona, um termo super vulgar para prostituta, e o melhor é que ele achou que tinha arrasado. É esse tipo de erro, assim, monumental e hilário que define o personagem. E tem outros dois pilares nesse universo. O Ceceu Rico, que é o cético, o cara que foge de bagunça a qualquer custo, e o Valdir Apetec, o esquentado, aquele patriarca passional que explode com a mesma facilidade com que começa a chorar. Essa frase é o Ceceu Rico em pouquíssimas palavras. Direto, sem rodeios, sem pedir desculpa. Enquanto está todo mundo no meio do caos, ele é aquele ponto de quietude, de ceticismo, o que, ironicamente, faz dele uma das figuras mais engraçadas da turma. E essa cena, gente, isso aqui é Aldir Blanc puro, o momento sagrado do Natal, a figura do Papai Noel, e tudo isso desmorona numa explosão de palavrões, tudo intercalado com o horror. É o caos e o humor ácido se chocando de uma forma simplesmente espetacular. Bom, com o palco montado e os personagens devidamente apresentados, vamos analisar o que talvez seja a maior genialidade do Blanc, a linguagem dele. É aqui que a tal da crônica chorinho realmente ganha vida.
O ponto central é esse, olha só. Aldir Blanc era um mestre em misturar os registros da língua. Ele podia descrever uma cena com uma prosa que era quase poesia e na linha seguinte ele encaixava um palavrão com timing perfeito que não só fazia a gente rir, mas revelava a verdade daquela situação. Vamos ver como ele constrói isso na prática, usando a crônica Etiqueta como exemplo. A estrutura é impecável. Primeiro, vem a gafe do Lindauro. Para se redimir, o que ele faz? Mergulha nos livros de etiqueta. Aí, numa festa, ele começa a exibir todo o seu novo conhecimento, agindo como um lorde. E então, vem o golpe de misericórdia. Presta atenção na elegância. O Lindauro está no auge da performance dele, usando palavras como merífico, podestade. Ele está quase conseguindo. O pessoal em volta, e principalmente a esposa, já estão impressionadas. A tensão cômica está no máximo. E aí, o desastre. A esposa dele comenta sobre a defecção que ele teve, usando a palavra no sentido de ausência, de sumiço. Só que o Lindauro, com aquele conhecimento todo recém-adquirido, entende no sentido escatológico da coisa. E a resposta dele, crua, direta, destrói toda a sofisticação que ele tinha construído. É simplesmente genial. E esse é o ritmo. É esse choque entre o licorzinho mirífico e a caganeira de vatapá. Essa é a melodia que corre por toda a obra dele, é a assinatura musical do seu gênio, tanto cômico quanto lírico. Mas no final das contas, por que essas histórias de briga em feijoada e de gafe em festa de família continuam tão importantes? O que elas dizem sobre a gente? A magia do Aldir Blanc está em mostrar que a poesia não mora só no que é sublime, mas também no que é ridículo. Ele celebra as nossas falhas, as coisas que nos tornam humanos. Ele mostra que o amor e a amizade muitas vezes se manifestam no meio do caos total. E ele nos lembra que a vida de verdade não acontece nos grandes eventos, mas sim nos pequenos momentos. Essa citação do prefácio do livro resume tudo de forma perfeita. Quando a gente lê sobre o Penteado, o Lindauro e a Turma da Rua dos Artistas, a gente não está lendo sobre personagens distantes. A gente está lendo sobre nossos tios, nossos amigos, sobre nós mesmos. O Blanc simplesmente dissolve qualquer distância entre o autor, o personagem e quem está lendo. E isso tudo acaba deixando uma pergunta no ar, né? Se a gente olhar para as nossas famílias, para os nossos amigos, quem são as pessoas que, como o Aldir Blanc, narram as pequenas e ao mesmo tempo grandiosas comédias das nossas vidas? Fica aí a reflexão. Talvez no fim das contas, todo mundo tenha um pouquinho de cronista dentro de si.